Primeiramente, eu queria parabenizar todas as mulheres presentes pelo Dia das Mulheres. Queria que os homens olhassem para as mulheres que estão aqui presentes, para a sua mulher em especial, e agradecessem. Muito obrigado. Muito obrigado por que você ser aquilo que você é, pela esposa, pela mãe, pela companheira, pela filha. Vocês fazem o mundo, o nosso mundo melhor. O nosso mundo muito melhor. Nós viemos das mulheres e não tem um homem são que diga que consiga sobreviver no mundo sem mulheres. Vocês tornam o nosso mundo, apesar de um mundo que nós não conseguimos compreender. Eu estava falando aqui, é difícil compreender o mundo feminino, mas nós não conseguiríamos viver no mundo sem vocês. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vocês são tudo aquilo que Deus falou que vocês são. Amém? E Deus dignificou a mulher. O nosso Deus coloca a mulher sempre no lugar especial. Então, os homens presentes, uma salva de palmas às mulheres. Meus irmãos, é muito bom, como eu disse, estar aqui. Né? É muito... Hoje, um pouco mais nervoso do que de costume. Ainda mais nesse dia tão especial. Deus começa a ministrar aos nossos corações uma palavra, e quando a gente chega aqui na informalidade, e tem tudo a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, a gente para conversar um pouquinho no café e vem um pastor da casa e fala tudo para você que você ia ministrar. Eu falei, não é possível. E eu deixei cair meus bolsos no chão aí, e o pastor Cláudio falou tudo que eu ia ministrar. Não é possível. Mas nós cremos que o Espírito Santo, ele fala, e ele vem falando e confirmando as coisas. Quando me veio o convite para estar aqui, nessa manhã, a gente fica muito grato, nós ficamos muito felizes em estar na casa de Deus, estar nessa congregação, nesse dia. Fica muito feliz porque ainda temos nossas portas abertas. Então, a dádiva, a graça de poder estar na casa do Senhor é muito especial. E quando me veio o convite, me veio logo esse texto, né? Eu queria que os meus irmãos abrissem na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Amém? Eu queria ler primeiramente o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Cristo e do Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pela oportunidade, Senhor Deus, de louvarmos o Teu nome, pela oportunidade, Senhor Deus, de abrirmos a Tua palavra num dia tão especial. Nós temos que te agradecer, Senhor. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações nessa manhã, e que a Tua palavra seja para a edificação, Senhor Deus, do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando me veio esse texto, me chama a atenção que Paulo fala para Timóteo. Ele direciona a carta a Timóteo e diz: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. E eu queria chamar a atenção da igreja, a atenção para esse sentimento.
um sentimento de pai e filho na fé, um sentimento de discipulador e discípulo, um sentimento de mestre e aluno. Não, pode ficar tranquilo que eu não vou colocar o pastor no mesmo patamar de Paulo, nem tampouco tenho a pretensão de nos colocar, nem me colocar no mesmo patamar de Timóteo. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, dos nossos irmãos, para esse sentimento. Um sentimento de um pastor que ama a Deus, que ama a igreja de Cristo e que ama o discípulo que ama o discipulado. Graças a Deus, muita coisa nós vemos aqui nessa carta, muita coisa nós conseguimos identificar naquilo que nós vivemos aqui. O relacionamento de Paulo e Timóteo, os estudiosos dizem que ele começa em Listra, quando o primeiro apedrejamento de Paulo. Paulo é apedrejado, naquele momento Timóteo está perto e começa a acompanhar Paulo. Se quiser anotar, está em Atos 14, 19 e 20, e no capítulo 16, de 1 ao 4, menciona que ele começa a acompanhar, Timóteo começa a acompanhar Paulo no seu ministério. E conseguimos ver nessa carta de Paulo a Timóteo como o relacionamento dos dois ficou profundo. Como é o amor, o carinho, o cuidado de Paulo para Timóteo. Ensinar é um ato de amor. Podemos, nós professores presentes, Marilene, Donione, tem mais professores aí? Um monte de professores aí, tem um monte de professores, né? Nossa igreja são dos professores, professoras, né? Ensinar é um ato de amor. Aquele que ensina alguém, transmite uma coisa a alguém, ele transforma a vida de alguém. Nós não esquecemos do nosso primeiro professor, ou professora, né, no caso, né, daquela que nos ensinou a ler e a escrever, que nos alfabetizou. Quando uma criança, né, quem tem filho pequeno, relembra isso, né, aprende a ler, tudo ela quer ler. Meu bem me falou hoje comigo hoje que Estela está lendo tudo, né? Ela aprende a ler tudo que quer ler, placa de carro, outdoor, tudo a criança quer ler, porque é um mundo que se abre, é um mundo que se descortina. Quando um professor ensina uma criança a ler, um mundo novo se abre. É como se fosse cego e passa a ver um mundo novo. Começa a compreender as coisas de uma forma diferente. E que diremos do discipular? Que diremos do pastorear? Que é ensinar, que é falar, abrir um mundo novo para aquele que não conhece. E detalhe, um mundo que não vai ter fim. Quando você começa a ensinar as verdades eternas sobre Deus, sobre Jesus, para um discípulo, para uma pessoa, você abre as portas do mundo espiritual para essa pessoa, descortina, um mundo novo se abre. E nós conseguimos olhar
no texto da carta de Paulo ao Timóteo, nós poderíamos parar aqui, sentar, ler as duas cartas de Paulo e perceber o tamanho desse amor, mas infelizmente o tempo não nos permite. E isso tem me entristecido muito. Nós temos tido pouco tempo para abrir a palavra na casa de Deus. Nós fazemos uma porção de coisa, né? Mas temos pouco tempo para abrir a palavra. Mas nós vamos ler alguns textos que confirmam o tamanho do amor que Paulo tem para Timóteo. Eu queria que você continuasse na carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. É um pastor que ama a igreja de Cristo. Está preocupado com o tipo de líder que vai liderar a igreja de Cristo. Está falando para Timóteo, você precisa ser assim. Paulo sabia que quando o lobo governa a igreja chora. Ele está olhando para um amor à igreja, mas também com muito amor a Timóteo, porque ele entendia, Timóteo, se você mantendo essas características, você mantendo esse proceder, o ministério de Timóteo seria mais fácil de se realizar na sua vida ministerial. Paulo fala, Timóteo, você precisa ser irrepreensível. Porque Paulo sabia o que era ser contestado. O apóstolo Paulo, ele teve várias vezes que respaldar o seu ministério. Paulo teve que várias vezes ser modelo. Mas mesmo sendo modelo, Paulo sabia que a oposição era uma realidade. Então ele prepara Timóteo, seja irrepreensível. Seja marido de uma só mulher. A vida conjugal do ministro, daquele que vai liderar a igreja, precisa ser exemplo. Ele diz, seja temperante, seja sóbrio, você não haja com suas próprias emoções. O bom dispenseiro, um bom ministro precisa ter os frutos do Espírito. Seja modesto, que tenha uma vida simples, saiba receber, não seja violento, isso nem precisa de explicação, né? Saiba governar bem o lar. Mas um ponto que me chamou a atenção no texto é: não seja neófito. Não seja ignorante. Você precisa saber daquilo que você está falando. Lá, o texto diz assim, né? Começa o versículo 2. É necessário aquilo que precisa ser. Depois diz aquilo que você não tem que ser. Você precisa estar apto a ensinar. Como será apto a ensinar se você é ignorante daquilo que você fala? E infelizmente, tem muita gente
falando de Deus sem conhecer o Senhor. Tem muita gente falando de Deus sem buscar o Senhor. Tem muita gente falando de Deus sem ter relacionamento com Deus. E muita gente usam hoje jargões, né? Jargões. Não, eu tenho chamado. E pela desculpa do chamado, ele age, ele não procura se aprofundar, não procura estudar, não procura conhecer daquele que ele fala. Paulo está falando com Timóteo, ele está orientando o seu discípulo. A carta de 1 Timóteo parece um manual. Como você tem que proceder? Ele fala sobre prática de oração, sobre o culto público, fala sobre a qualificação dos diáconos e obreiros que nós acabamos de ler, orienta só, Timóteo, o pilar da igreja é Cristo. A igreja precisa estar firmada em Cristo. Fala sobre os últimos tempos, fala sobre os deveres dos pastores. E no final da primeira carta, Paulo dá um conselho que eu posso dizer que é um mandamento. Eu queria que você desse um pulinho aí no capítulo 6 de 1 Timóteo. Versículo 20. Ele diz: e tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviam da fé. Graças seja convosco. Guarda o que foi confiado. Guarda aquilo que você aprendeu. Guarda aquilo que os seus pais na fé te ensinaram. Guarda a doutrina de Cristo, guarda a doutrina dos apóstolos, guarda o cerne da fé cristã. Hoje nós temos muitas novidades. Hoje nós temos muitas coisas dizendo: vamos reformular, vamos mudar, vamos atualizar, vamos dar uma roupagem nova para agradar a todo mundo que vem. Mas o cerne da mensagem que Paulo deixa, guarda as verdades que lhe foram confiadas. E esse sentimento, esse cuidado, esse carinho de um pastor que guarda pelo ensino, guarda pela igreja, guarda os discípulos, nós temos visto e vivido aqui nesse arraial. Nós temos visto um homem que, sem dúvida, eu posso dizer com certeza que tem amado a Deus, que ama a igreja de Cristo, e não ama somente este arraial. Nós que andamos mais perto do pastor, eu particularmente, muitas vezes o vi abençoando outros arraiais, outros pastores, sem fazer questão de nome, de bandeira da igreja, simplesmente o amor pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus, para que ele cresça. E é um discípulo, é um obreiro que tem se esforçado para reunir as características que a palavra tem dito, que é um bom dispenseiro de Deus. Eu queria ler mais um texto
para não me alongar. É a segunda carta de Timóteo, versículo 15. Perdão, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo escreve a Timóteo de uma forma geral, num sentido amplo. Ele estava vivendo um outro momento. Mas na segunda carta, o apóstolo Paulo já está encarcerado, já sabe que logo, logo o seu ministério terá fim, logo, logo a sua morte se aproxima. Ele sabe, ele escreve a Timóteo de modo pessoal: Timóteo, procura ser aprovado como obreiro. E hoje, nessa manhã, eu ouso ser pessoal com o senhor, pastor. Eu ia falar, mas quem é ele, para ser pessoal comigo? Mas nós somos apenas discípulos, né? Sou apenas um discípulo que eu amo muito, mas um discípulo que reconhece a sua autoridade. Mas hoje eu queria me revestir da autoridade que o Senhor muitas vezes compartilha conosco. Me revestir da autoridade que está sobre o altar, para olhar para o Senhor e dizer: pastor, continue buscando a aprovação de Deus. Caminhe nessa direção. E de repente o Senhor já ouviu esse texto muitas vezes, né? Já são 69 anos de vida, quase 50 anos de ministério. Muitas vezes o Senhor já ouviu isso lá no início do ministério, lá no seminário, quando foi ordenado ao ministério, o Senhor já ouviu isso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu renovo sobre o Senhor essa palavra. Pastor, continue buscando a aprovação de Deus, não dos homens. Ouso mais ainda, buscando a aprovação de Deus e nem a aprovação da igreja. Nós somos homens e muitas vezes erramos. E ser aprovado pela igreja, muitas vezes não é ser aprovado por Deus. Pastor, continue. Para que nunca tenha o que se vergonhar. E eu creio que nós, servos do Senhor Jesus, eu creio particularmente com o Senhor, a maior vergonha que nos vergonhar, a maior vergonha com o obreiro de Deus é não ser aprovado por Ele. Pastor, continue a manejar a palavra, a estudar a palavra, a extrair da palavra, a exercer o dom que o Senhor, Deus tem confiado ao Senhor. A igreja de Cristo, esse rebanho, a igreja de Cristo necessita de homens que abram a palavra, sem achismo, sem conjectura, a palavra. E eu preciso falar de modo pessoal para a igreja. Na minha amada igreja.
Tomar uma água, senão não vai dar. Nós não viemos aqui hoje para exaltar a vida do homem. Nós viemos aqui hoje para adorar, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque num momento, e às vezes nós nos centralizamos na nossa bolha, não entendemos o que acontece aí fora, não entendemos o que acontece, infelizmente, no mundo gospel, no mundo evangélico. Nós viemos aqui hoje a louvar o nome do Senhor, louvar a Deus, porque num tempo em que falsos mestres, falsos pastores, um momento em que o falso evangelho tem se propagado, Deus tem colocado um homem temente a Deus, para nos ensinar, para estar sobre nós. Por isso nós louvamos ao Senhor. E nós precisamos louvar a Deus e agradecer a Deus, porque Deus tem sido tão bom, tão particular com essa igreja, tão particular com esse ministério, que Deus não se limitou à vida do pastor. A unção que está sobre ele tem tido por homens e mulheres que ele tem compartilhado esse altar. Homens e mulheres que não estão preocupados aqui em nos afagar, em afagar o ego da igreja, em afofar o nosso ego. Homens e mulheres que têm subido esse altar para falar da parte de Deus, doa quem doer. E isso acontece porque o pastor, ele direciona isso. Ele é muito criterioso com esse altar. Ele é muito criterioso muito criterioso com o que se ministra nesse altar. O entendimento que precisamos louvar a Deus, engrandecer o nome dele, porque nós entendemos que a bênção veio dele. É ele que abençoa, é ele que ministra, é ele que fala, é ele, sempre ele, mas ele usa homens e mulheres. Usou Paulo, usou Timóteo, e hoje tem usado o pastor, a equipe pastoral e homens e mulheres que têm ministrado esse altar, na verdade, nesse altar. Talvez isso não somos desculpáveis por isso, mas talvez essa seja a razão de alguns bancos vazios sempre. Porque o discurso desse altar tem sido sempre conserto. Tem sido sempre arrependa-te. Tem sido sempre não está bom. O discurso desse altar tem sido nos apontar o caminho que precisamos seguir para chegar, para estar junto de Deus. Eu queria nosso pastor, ele é perfeito? Não. Quem está mais perto sabe, né? Às vezes ele... Quem está no nosso... Né, Michele? Não vou expor, não. Mas, às vezes, o defeito que você tem visto nele, aquilo que você tem visto que seja uma debilidade da vida do pastor, de repente carrega em você a qualidade que ele precisa para completá-lo. Eu e o pastor
O pastor é calmo, sereno, tranquilão, de boa. O que me completa nele não é nem uma qualidade, Michele, é um defeito. Eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Pastor, precisamos resolver isso, pastor. E ele não faz no meu tempo. Mas eu também não deixo ele quieto. E por amor ao discípulo dele, agora eu vou resolver porque Arthur é ansioso. Mas nós nos amamos. E de repente você tem a qualidade. De repente você tem algo que possa completar o ministério dele. De repente você olha para ele, poderia ter feito isso, poderia fazer aquilo. De repente, você tem isso para completar para aquilo que você acha que precisa ser realizado. Eu não falo de um homem perfeito, mas falo de um homem que, dentro das suas qualidades, nós temos encontrado aquelas que podem ser consideradas como um bom obreiro de Deus, como um bom dispenseiro de Deus. Eu sei que tem um protocolo, mas eu vou passar para a Michele, ela completa, mas eu preciso quebrar o protocolo, isso está muito no meu coração. Eu queria convidar o pastor aqui. Eu queria agradecer a Deus por esse altar. Eu queria convidar os pastores da igreja, convidar os homens e mulheres que têm ministrado nesse altar. Homens e mulheres que os pastores têm compartilhado esse altar. Homens e mulheres que têm ministrado sobre a verdade, as verdades eternas sobre essa igreja. Quando nós falamos, eu disse no início, comparando o discipular com o professor, nós tratamos aqui, irmão, nós não somos palestrantes. Nós tratamos da eternidade das pessoas. Quando você direciona uma pessoa de matemática, ensina algo de errado, o outro possa corrigir. Quando você ensina sobre Deus, sobre Jesus errado, de repente a pessoa não tem a chance de corrigir. Isso é muito sério. É sobre a eternidade das pessoas. Por isso, nós não temos que falar aquilo que agrada a igreja, que agrada o seu coração, mas a verdade da parte do Senhor.